Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a E hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente não para pensar. Como o dinheiro investido para mandar foguetes, sondas e astronautas para o espaço volta para a sociedade em forma de benefícios práticos. Vamos falar hoje sobre os spin-offs da NASA. Spin-offs são como desdobramentos de algum acontecimento maior. Você já deve ter assistido alguma série que é spin-off de outra. Um exemplo é a Mandalorian, que é um spin-off dos filmes de Star Wars, ou o próprio filme Bumblebee, que é um spin-off do filme Transformers. É um termo bastante comum, também no meio empresarial, quando uma grande empresa, companhia, gere uma empresa menor, que chamam aí normalmente de startup. Mas voltando para o tema em si, da astronomia, e antes de entrarmos nos casos que vamos falar hoje, por que a ciência, especialmente as ciências de ponta, como a aeroespacial e a medicina, são tão importantes? Afinal, acontece bastante de as pessoas questionarem por que gastar bilhões para ir para Marte se temos tantos problemas já aqui na Terra? E é uma pergunta válida, mas que parte de uma premissa equivocada. A ciência ela não é uma atividade isolada. A busca por soluções para problemas extremos, como manter um ser vivo no vácuo do espaço ou pousar um robô em outro planeta, nos força a criar tecnologias e conhecimentos que, invariavelmente, encontram aplicação aqui. É o motor da inovação. Perfeito. E é exatamente por isso que o programa spin-off da NASA existe. Ele não é um acidente, não é por acaso. É um programa ativo. A NASA tem um departamento inteiro dedicado para facilitar a transferência dessas tecnologias para o setor privado. A ideia é garantir que o investimento público, que é o setor produtivo que consegue absorver maiores riscos, como o da exploração espacial, por exemplo, retorne para a sociedade. E o resultado é impressionante. Já são mais de 2.000 inovações catalogadas que saíram da agência e hoje fazem parte do nosso cotidiano. E para começar a nossa conversa, vamos fazer o que o pessoal mais gosta, que é quebrar alguns mitos. Porque tem muita coisa que as pessoas associam à NASA, mas que na verdade não foram criações dela. Vamos lá, todo mundo gosta de falar, né? Ah, isso aqui já foi provado pela NASA, já foi usado pela NASA. Mas vamos lá, vamos quebrando aos pouquinhos essas ideias que ficam no imaginário das pessoas, né? E para começar, vamos com um que muita gente que nos ouve deve ter nos próprios armários de casa, que é o suco em pó instantâneo. Você era um dos que também achava que era um suco criado para os astronautas, Rodrigo? Pô, com certeza, né? Quando a gente vê aquela imagem do Tang na jarrinha laranja, né, você acredita que aquilo foi desenvolvido pro astronauta, né, que não conseguiria, né, pobres coitados, né, que não conseguem fazer o suquinho natural, não pode colher a laranja ali do pé, né. Pois é. Mas a verdade é que o Tang foi criado pela General Foods em 1957, bem antes do programa Apollo, e a NASA apenas o adotou nas missões Gemini, porque era realmente prático de preparar em gravidade zero. A fama veio com o espaço, mas não a invenção. Outro clássico que a gente sempre ouve por aí é o forno de micro-ondas. A tecnologia por trás dele é que usa a radiação de micro-ondas em si para vibrar as moléculas da água com o objetivo de aquecer alimentos. Na verdade, foi uma descoberta acidental de Percy Spencer, um engenheiro que trabalhava com tecnologia de radares lá na década de 40. Mas, de novo, né, um caso onde a NASA só usou essa tecnologia. Até poderia imaginar que os micro-ondas, né, você cozinha um alimento sem a necessidade de fogo, né, como uma possibilidade de não ter oxigênio no espaço, né, mas a gente tem que lembrar que dentro da nave tem oxigênio, né, Marco? Pois é, e aí para soltar uma explosão lá dentro usando se tivesse coisa com combustão, né. É. E para fechar a trinca de mitos, o velcro, essencial para prender os objetos nas naves e nos trajes, mas a invenção é de um engenheiro suíço, George de Mastral, nos anos 40, que se inspirou nos carrapichos que grudavam nos pelos de seu cão. A NASA foi um grande cliente e popularizou o uso, mas novamente não foi a inventora. Curioso pensar que uma coisa tão irritante quanto esses carrapichos pode virar uma tecnologia usual, útil, né.
no espaço. Até onde vai a cabeça do cientista observando o mundo em volta. Eu acho que isso é a parte mais maravilhosa, né, onde a gente vê problema, tem gente que vê oportunidade. Exato. Após essa sessão de refutações de mitos aqui no seu CentauriCast, vamos ao que realmente importa. As mais de 2.000 tecnologias que de fato têm lá o dedinho da NASA. São 2.000. Passaremos por todas elas hoje, Rodrigo? Por onde que a gente começa? Que tal pelo conforto do nosso sono? A famosa espuma de memória ou travesseiro da NASA. Essa sim é uma criação direta da agência. Ela foi desenvolvida nos anos 60 para criar assentos mais seguros e confortáveis para os pilotos, que absorvessem o impacto das grandes forças G, e hoje essa tecnologia está em colchões, travesseiros, capacetes, sapatilhas e até assentos para pessoas em cadeiras de roda, ajudando a prevenir escaras, né, como são as úlceras ou escurecimento que pode acontecer na superfície da pele quando elas ficam muito pressionadas em uma superfície mais dura. Outra coisa são aqueles detectores de fumaça que acionam um esguicho quando percebem a presença da fumaça. Como acontece com diversas tecnologias, os primeiros modelos eram pouco confiáveis. Mas nos anos 70, para a Estação Espacial Skylab, a NASA precisava de algo extremamente sensível e sem alarmes falsos. Em parceria com a Honeywell, uma companhia de segurança, foi desenvolvido um novo tipo de detector, com ionização e sensibilidade ajustável. Essa tecnologia foi base para detectores domésticos que hoje nós podemos ver presentes em vários locais comuns e que previnem muitos dos acidentes. E uma que está literalmente na palma da nossa mão todos os dias: a câmera do seu celular. Nos anos 90, um engenheiro do JPL da NASA, Eric Fosson, estava trabalhando para miniaturizar as câmeras das naves espaciais. Ele e a sua equipe desenvolveram a tecnologia do sensor de imagem CMOS, que era menor, mais barata e consumia menos energia que a tecnologia CCD da época. O resultado: hoje essa tecnologia está em 99% dos smartphones, webcams e câmeras de segurança do mundo inteiro. É interessante pensar que esses dispositivos com câmeras portáteis já foram pensados lá na década de 60 na série Star Trek. Aí fica o questionamento, né? A arte inspira a ciência ou a ciência que inspira a arte? Aquela foto bonita com os amigos ou numa paisagem meio da natureza só pode ser possível porque os engenheiros da NASA queriam tirar fotos melhores lá de Júpiter. E a lista continua, como pneus radiais mais duráveis que são feitos de uma fibra 5 vezes mais forte que o aço e tiveram seu desenvolvimento para paraquedas das sondas em Marte. Ou ferramentas sem fio, como furadeiras e aspiradores de pó, resultado da necessidade de uma ferramenta que os astronautas da Apollo pudessem usar para coletar amostras lá na Lua. E não podemos esquecer da saúde. Os suplementos nutricionais para bebês, como os ácidos gráficos DHA e ARA, a NASA estava pesquisando sobre como usar algas para gerar oxigênio e alimento em longas viagens espaciais, e acabou descobrindo que uma certa microalga era uma fonte riquíssima desses nutrientes. A tecnologia foi licenciada e hoje é um padrão na indústria de fórmulas infantis, crucial para o desenvolvimento cerebral e visual dos bebês. Isso tudo que a gente está falando aqui, Rodrigo, ilustra perfeitamente o ponto lá do início da nossa conversa. A ciência de ponta, e por que não dizer a ciência de base, ela é fundamental. A busca por conhecimento pelo conhecimento genuíno gera um efeito cascata de inovação que transforma a sociedade de maneiras que a gente nem consegue prever. Exatamente. E para quem ficou curioso e quer ver mais exemplos, nós preparamos um material especial sobre isso. Lá no blog do Clube Centauri, nós publicamos um artigo completo chamado "O que a ciência da NASA faz por mim", onde detalhamos várias dessas tecnologias, contamos as histórias por trás dela e mostramos o impacto no nosso dia a dia. É só acessar clubcentauri.com.br/blog e conferir. Ou se você digitar exatamente isso que o Rodrigo nos disse, o que a ciência da NASA faz por mim, você já consegue ver como o primeiro link disponível no Google. E fica aqui a recomendação para todos os nossos ouvintes. É uma leitura que realmente abre os olhos para a importância do investimento em ciência e tecnologia. Não é um gasto, não é perdido. É o melhor investimento que podemos fazer para o bem-estar e o nosso futuro coletivo. Perfeitamente colocado, Marco. Com essa reflexão sobre o poder transformador da ciência, a gente encerra mais um Os Ecos do Universo.
Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.